O Grupo de Pesquisa em Gênero, Literatura e Psicanálise, LIGEPSI, acolhe a todos, todas e todes, nesta noite, em nosso primeiro Congresso Nacional sobre o Mal na Literatura. Hoje teremos o prazer de receber o professor Marcos Vinícius Reis, que nos agraciará com a sua palestra intitulada O Mal Encarnado no Fenômeno de Caça às Bruxas, Misoginia e Perseguição Inquisitorial no Império Português. Professor Marcos Vinícius Reis é professor adjunto na Faculdade de História, na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa, além de integrar o programa de pós-graduação em História da Unifespa. É editor da revista Escritas do Tempo, vinculada ao programa de pós-graduação em História da Unifespa, doutor em História pelo programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais, possui mestrado pelo programa de pós-graduação em História Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, possui graduação em História pela Universidade Federal de Viçosa, pertenceu ao Conselho Editorial da revista Temporalidades, vinculada ao programa de pós-graduação em História da UFMG. Também foi bolsista do programa de doutorado Sanduíche no Exterior, através da Universidade de Lisboa. Por fim, atua como pesquisador nas seguintes áreas temáticas: Tribunal do Santo Ofício Português na Época Moderna, práticas mágico-religiosas no mundo português da época moderna, gênero e religiosidade, história e patrimônio. É com imensurável prazer que o recebemos por este momento de troca e construção teórica. Alguns avisos. As perguntas devem ser feitas ao término da fala do nosso convidado. A lista de frequência será enviada pelo chat ao término da fala do nosso convidado. Pedimos a todos, todas e todes que permaneçam com seus microfones desligados durante a exposição do professor para evitarmos microfonia e ou interferência. Grato a todos, todas e todes. O espaço é todo seu, professor Marcos Reis. Bom, muito obrigado, Vanessa, pelas palavras, pela acolhida. Eu já desejo de antemão, portanto, uma boa noite a todos, todas e caso tenhamos todos. Pois bem, eu sou o professor Marcos, atualmente professor da Federal do Sul e Sudeste do Pará, no campus de Marabá. E trago hoje aqui, antes de apresentar alguns slides que eu tenho para discutir e refletir com vocês, uma pequena história que eu vou contar. Olha aí, Bruna, sua cidade. E Marabá, já adianto que está bastante quente hoje. Não que os outros dias do ano também não sejam. Olha que bacana. E aproveito também, né, claro, para agradecer a presença de todo mundo, né, e também pelo convite realizado, em especial pela Vanessa, e parabenizar pelo evento, pela organização do evento, pela proposta também do evento. Falar sobre o mal. Nós, historiadores, às vezes temos um pouco de dificuldade em tratar de temas considerados um pouco mais subjetivos. Por outro lado, são temas necessários, né? Eu sempre lembro, para quem não conhece, ou para quem já teve o prazer de conhecer, a obra do historiador francês Jean Delumeau, que é o História do Medo no Ocidente. Então, ele usa o medo como categoria de análise histórica, no caso aqui, o mal interseccionado com a literatura, e eu espero que hoje com a história também. Então, eu vou ler uma breve história, né, já que eu sou um historiador, e aí eu passo em seguida para as minhas considerações. Essa história, ela se trata, né, ela diz respeito à história da Fabiane Maria de Jesus. Mãe de 2 filhas e dona de casa, Fabiane era uma pessoa simples, além de ser, aspas, extrovertida, alegre, conversava muito e pegava amizade fácil, conforme contou seu marido a reportagem da Folha de São Paulo. Todavia, ambos não estão mais casados, já que em 3 de maio de 2014, na cidade do Guarujá, em São Paulo, essa relação foi bruscamente interrompida por conta do falecimento de Fabiana. Espancada até a morte por diversos vizinhos, foi colocada no centro de um boato que rapidamente se espalhou acerca de uma mulher que teria sequestrado uma criança para realizar rituais de magia negra.
Essa notícia começou a circular através de um relato publicado na página Guarujá Alerta, então hospedada no Facebook, em que o eletricista Valmir Dias Barbosa divulgou a existência de uma suposta sequestradora na região. Junto ao texto da notícia, Valmir incluiu um suposto retrato falado dessa mulher, além de uma foto que, no entanto, e segundo a própria Folha, era de uma mulher loira que tampouco tinha a ver com o caso. Tanto é que, passado o ocorrido, a polícia esclareceu que não havia nenhum registro desse tipo de crime na cidade e relacionado a essa notícia. Por conta do elevado número de pessoas que se dispuseram a participar do linchamento contra Fabiane, a narrativa referente ao modo como a dona de casa foi associada às imagens publicadas pelo Guarujá Alerta é bastante incipiente. Ainda assim, a polícia conseguiu identificar os principais responsáveis por sua morte, além de ter construído uma razoável linha cronológica referente aos acontecimentos posteriores à publicação. Cabe ressaltar, por exemplo, como o termo bruxa do Guarujá rapidamente encontrou eco entre os que participaram direta e indiretamente do linchamento, tendo contribuído para relacionar Fabiane ao boato de que havia uma sequestradora e bruxa no Guarujá. Quanto aos homens que foram presos, um dos depoentes afirmou ter tomado conhecimento de que Fabiane era, aí aspas novamente, a que tinha saído do Facebook relacionada com magia negra. Sem entrar nos detalhes referentes ao modo como foi agredida, é importante destacar a onda de violência protagonizada pelos participantes e, mais ainda, o modo como essa violência esteve relacionada à ideia de bruxaria. Vide a própria estrutura do relato publicado no Facebook por Valmir, o depoimento dos acusados, além do interesse da própria população, embora não tenha se concretizado, em finalizar esse linchamento com a construção de uma fogueira, na qual Fabiane seria colocada para ser queimada viva, embora já estivesse inconsciente. Bom, finalizada essa história, eu escolhi esse recorte contemporâneo para falar de um tema que não está inscrito ou circunscrito somente ao mundo contemporâneo, como ponto de partida para que a gente possa refletir sobre o tema da mesa aqui, né, tema dessa conferência, por acreditar que esse caso, e não é o único, se formos pegar uma breve pesquisa em jornais, em páginas da internet, um caso que sirva como exemplo para a necessidade de tratarmos a misoginia e o patriarcado como aspectos fundamentais na compreensão das desconfianças sociais sobre as mulheres e a partir do que a gente, nós historiadores, chamamos de longa duração, ao longo do tempo. E como misoginia, patriarcado e essas desconfianças sociais alimentam a ideia de que a mulher está vinculada ao mal, enquanto a figura da feiticeira, na maioria das vezes, e eu pretendo trazer aqui durante a minha apresentação, na maioria das vezes, ela, pelas próprias mulheres vinculadas a essa fama, nem sempre encarnou essa maldade tão presente nos discursos, principalmente religiosos. Então, peço só um minuto para apresentar aqui o meu PowerPoint. Pois bem, então, minha fala hoje é intitulada O Mal Encarnado, no fenômeno de caça às bruxas, misoginia e perseguição inquisitorial no Império Português. Então, um recorte também que como posso dizer, parte muito, muito importante da minha trajetória, uma trajetória que começa numa graduação na Federal de Viçosa em 2007 e que tem até então contribuído bastante para a minha formação e para os temas que eu venho trabalhando, principalmente no doutorado, que eu fiz na UFMG entre 2014 e 2018, cujo tema principal foi justamente esse fenômeno de caça às bruxas para o Império Português no século XVI, ou Idade Moderna, que a gente coloca. Então, por exemplo, documentação, se é algo que o historiador adora, são fontes históricas. Aqui eu trouxe algumas, uma brevíssima listagem de processos, e é importante sempre destacar que, sim, o Império Português, incluindo o Brasil, esteve também influenciado pela Inquisição. Houve um tribunal do Santo Ofício, tribunal que foi estabelecido em 1536, em Lisboa,
e durou até 1821. Né? No Brasil, não teve um edifício ou um tribunal de fato estabelecido, mas houveram visitações inquisitoriais, agentes inquisitoriais, todos eles nomeados pela Inquisição, que ficava em Lisboa. Outros tribunais também existiram, como em Évora, em Coimbra e também em Goa, na Índia, esse sendo o único tribunal fora de Portugal, inquisitorial. Pois bem, e este tribunal, durante esses 300 anos, inclusive esse ano, 2021, completam 200 anos da sua extinção, é um tribunal, né, foi um tribunal que produziu documentação, uma vasta documentação, processos, né, logicamente, porque era o seu tema principal, cartas, correspondências, uma série de documentos que hoje podem ser visitados, inclusive online, né, antes que a internet caia para todo mundo, porque hoje, né, cai o WhatsApp, o Instagram, que é mais que falta cair, né? Mas através do site do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, a gente consegue acessar essa documentação digitalizada. Então, aqui eu trouxe alguns, que são processos contra mulheres acusadas no século XVI de serem feiticeiras, né, de pactuarem com o diabo, de realizarem malefícios, de arranjarem casamento através da interação com o sobrenatural, ou seja, né, enfim, uma série de rituais e de práticas que foram relacionadas a elas. E aí algumas problemáticas que eu trago já dentro do tema. E eu vou citar alguns historiadores que são clássicos da discussão. O primeiro deles é um historiador português, que é o Francisco Bittencourt, e afirmou duas principais assertivas. A magia diabólica tem um lugar secundário na hierarquia dos crimes de fé perseguidos pela Inquisição. Então, quando a gente trata de uma parte desse contexto, a gente percebe que a ideia de magia diabólica, de bruxaria, de feitiçaria, não foi o principal delito perseguido pela Inquisição portuguesa. Ele diz também que a brandura da repressão inquisitorial em matéria de magia pode ser comprovada ainda pela análise de um indicador extremamente importante, as sentenças. De tudo isso resulta uma preferência evidente pelos castigos infamantes que estimulam o controle da comunidade. A primeira consideração que ele coloca, né, que a feitiçaria, no contexto português, brasileiro, ela não foi tão perseguida pelas autoridades religiosas, principalmente pela Inquisição. Outro historiador português, o José Pedro Paiva, diz que, em suma, em Portugal, tal como em outras zonas da Europa, estavam reunidas as principais condições que podiam ter conduzido a uma violenta caça às bruxas. Porém, isso não sucedeu. Ele diz também que, aqui, Portugal, não se produziram tratados especificamente dedicados a debater o problema da bruxaria e sua repressão, à semelhança do que aconteceu difusamente na Europa moderna, mesmo em regiões onde a perseguição não foi maciça e violenta, como a Espanha e os estados italianos. Então, assim como Francisco Bittencourt, o José Pedro Paiva diz que Portugal reunia as principais condições para uma violenta perseguição, né, às mulheres bruxas, mas isso não aconteceu por conta de outros interesses de perseguição por parte das autoridades. E aí a gente chega a um questionamento. Muitos autores, autores de fato homens, historiadores, desde o início do século XX, quando tratam do fenômeno de caça às bruxas para o nosso contexto, Portugal, Brasil, tiram, né, ou melhor, esvaziam o peso desse fenômeno como algo importante ou considerável. E aí, para o século XVI, o que a gente percebe? Existem 94 processos inquisitoriais produzidos contra o delito da feitiçaria. É um levantamento que o Francisco Bittencourt mesmo realizou. E desses 94 processos, 68 são processos contra mulheres, né, uma imensa maioria, e 26 processos contra homens. Né? Além disso, quando a gente parte para os processos inquisitoriais, algo que chama bastante atenção, mais ainda do que esse elevado número de mulheres acusadas, é o fato de que houve um número expressivo,
né, uma imensa maioria de mulheres que foram denunciantes, né, chegaram à Inquisição e denunciaram outras mulheres de serem bruxas, de serem feiticeiras, né, mulheres acusando outras mulheres, e uma grande maioria. E aí, diante dessas duas problemáticas, né, e comparando com as falas do Paiva, do professor Bittencourt, eu chego numa pergunta muito necessária que uma historiadora, a Cláudia Optis Belacal, perguntou: quais foram as condições e dinâmicas que tornaram a perseguição às bruxas, principalmente uma perseguição às mulheres? Ou seja, se de um lado tem-se um discurso e uma atuação que diz que não houve um fenômeno de caça às bruxas, como, por exemplo, na França, na Alemanha, ou mesmo na Espanha. E, por outro lado, eu tenho um número elevado de mulheres sendo processadas e de mulheres como denunciantes, aquelas que denunciam. Como é que eu problematizo, como é que eu entendo essa questão? Seguindo a Cláudia Optis Belacal, é entender justamente o porquê, né, as mulheres, em determinado momento da história, em determinado contexto, foram amplamente vinculadas à ideia de bruxaria, né, à ideia do mal, à ideia de presença do diabo, né? Então, é essa questão que deve ser colocada como uma questão principal para a gente começar a refletir sobre esse fenômeno, não só no século XVI, mas em outros momentos da história em que a figura da bruxa ela aparece como sinônimo da figura da mulher, né, das mulheres. Então, e portanto, o que eu penso, né, a necessidade da gente repensar esse olhar. Em vez de dizer que não há perseguição e não há fenômeno de perseguição, é importante reorientar esse olhar e essa discussão. E aí eu utilizo até mesmo o próprio José Pedro Paiva, embora ele não concorde, para entender que determinadas posições da historiografia elas devem ser repensadas justamente para a gente reinterpretar esse fenômeno de caça às bruxas e da crença também na bruxaria. O Paiva, né, ele diz: se quiserem conhecer as motivações concretas que determinavam as acusações de bruxaria e de práticas mágicas em geral, e se quiser avaliar qual o exato papel e significado que a crença nas bruxas e feiticeiras tinha na vida cotidiana de milhares de pessoas, tem que se investir numa focagem microscópica do problema. Ou seja, o que adianta pegar, né, uma imensidão de números, uma imensidão de documentos, de processos, e não entender quem são aquelas pessoas que foram retratadas nessa documentação. Não vai adiantar eu entender esse fenômeno se eu apenas focar no número, né, nos números de perseguição. Isso será só uma parte do olhar sobre o fenômeno da bruxaria. E eu entendo, e é claro que eu não sou o único que defende isso, que é a partir dos estudos de gênero, ou que muitas pessoas chamam, né, de virada do gênero, a partir da década de 80, é a partir dessa virada, né, e essa virada que possibilita esse tipo de abordagem, pois é uma virada, né, e é uma abordagem que valoriza o quê? As subjetividades, problematiza o sujeito universal mulher ou o sujeito universal feiticeira. A gente começa o quê? A entender que essas mulheres tiveram suas subjetividades, as suas trajetórias, e que não devem ser resumidas apenas numa análise quantitativa, né? Ou numa análise puramente baseada nos números da perseguição. É importante a gente entender essa documentação, né, qual seja esse tipo de fonte, também a partir, né, da trajetória de cada indivíduo, né, de cada mulher processada, de cada homem que foi denunciado, embora em menor número. E aí tem uma citação que eu coloco, que é da Catherine Hodgkin, que diz que a ênfase na construção de identidade de gênero em todo um contexto social e o reconhecimento de como as relações de poder desiguais modam a identificação de homens e mulheres com suas identidades de gênero atribuídas tem uma clara influência na compreensão do gênero na perseguição às bruxas. Entender as identidades formadas e as relações de poder dentro desse processo é a chave para que a gente possa compreender
como se deu o fenômeno de perseguição a essas mulheres, né? E aí eu sempre costumo falar, é possível dizer que não houve fenômeno de caça às bruxas no Império Português? Claro, é possível, desde que a gente foque somente na versão dos homens, né? Para uma mulher que foi perseguida, para uma mulher que foi acusada, houve perseguição, né? A sua vida foi devassada, mesmo, né, que as fogueiras não tenham representado esse contexto, minimamente, são pouquíssimos registros, a maioria das vezes eram ou penitências espirituais, ou açoites em praça pública, enfim, era um estigma social, né? Era uma vida devassada pela Inquisição. Então, como não defender a ideia de uma perseguição ou de um fenômeno para esse contexto também? Né? É isso que eu tento colocar quando a gente pensa e defende o gênero como categoria de análise histórica. Então, portanto, né, e aí alguma das consequências desse novo olhar, né, dessa necessidade de repensarmos esse olhar, é reconhecer algo que as historiadoras, né, as teóricas feministas, muitas das mulheres que são, de alguma forma, vinculadas ao feminismo, seja como bandeira política ou como posicionamento acadêmico, né, cabe reconhecer algo que muitos dos historiadores, né, homens, pesquisadores, não reconhecem ainda, que é a existência do patriarcado e da misoginia ao longo do tempo, né? Com variações, claro, com mudanças de atuação, dependendo do contexto, mas, ainda assim, com existência. E aí eu uso duas teóricas, que são historiadoras também, uma delas é a Alison Rowlands, que afirma: o patriarcado consiste em uma forma historicamente específica de organização e exercício do poder político, legal, social, econômico e cultural, que geralmente, mas não exclusivamente, privilegiam os homens sobre as mulheres. Então, é um fenômeno amplo que percorre vários campos da sociedade. E já a Elspeth Whitney entende a misoginia, né, como uma construção social também e como expressão cultural da desconfiança patriarcal sobre as mulheres. É como se a misoginia ela fosse uma expressão muito sólida do que é a dominação, do que é a desconfiança e do que é a relação entre a presença das mulheres e a presença do mal nas sociedades. Outros trabalhos, né, e outras análises diante do gênero e diante desse reconhecimento tanto do patriarcado como da misoginia, entendem que a magia, né, e a relação dos indivíduos com o sobrenatural, na maioria das vezes, ela foi feminizada, né? Isso significa que a ideia de sobrenatural, de magia diabólica, de magia natural, foi progressivamente tornada um sinônimo da presença das mulheres, e isso por conta do discurso, da perseguição, né, das crenças, das práticas, e isso leva a gente a entender que todo o sistema de crenças vinculado ao fenômeno de caça às bruxas é um sistema de crenças generificado, né, que coloca homens e mulheres em posição desigual, em formas e interpretações desiguais, e que isso é necessário para que a gente entenda a característica desse fenômeno e das crenças também que foram utilizadas. Por quê? Porque se toda a estrutura da perseguição à bruxaria e feitiçaria ela foi organizada pelos homens, isso é algo que às vezes deixamos passar, né? Nós, historiadores, é fundamental compreender em que medida a vida de cada mulher foi impactada nesse contexto. Né? É impossível, né, ou no mínimo é equivocado, esquecer de uma questão muito basilar, que é um fenômeno, que é uma perseguição que foi, né, organizada e estruturada do alto escalão por homens, né? Ainda que muitas mulheres tenham contribuído na parte da denúncia. Então, pois, para a Anne Berstow, sem esse entendimento, não se vê que as mulheres foram acusadas principalmente por homens, julgadas por jurados masculinos, revistadas por homens, sentenciadas por juízes, torturadas por carcereiros, queimadas até a morte por carrascos masculinos, enquanto eram dadas as últimas bênçãos por pastores homens. Né? Isso tudo não deve ser desconsiderado. E por isso, a defesa de que houve, de fato, perseguição, houve, de fato, esse fenômeno para o nosso contexto. Né?
Então, há de se considerar também a frequência de mulheres denunciando outras mulheres a partir da feitiçaria e bruxaria. Isso é um outro dado que a gente tem que considerar, para que a gente também não caia, né, no outro extremo de achar que todas as mulheres foram vítimas desse fenômeno. Muitas delas reproduziram um discurso patriarcal construído pelos homens, por vários motivos. Por estratégia de sobrevivência, por de fato acreditarem que a outra, né, que a outra mulher pactuava com o diabo, ou por simples conveniência de um determinado contexto. Mas ainda assim, um aspecto a ser considerado, né? William de Blécourt diz: o patriarcado ele sempre protegeu as mulheres que seguissem as normas prescritas por esse mesmo patriarcado, né? Então, ser acusada de bruxaria significava o rompimento dessa linha normativa, bem como a dificuldade em contar com os instrumentos de defesa, né? Uma mulher se manter na linha, né, ou dentro das fronteiras normativas era uma forma de conseguir proteção, né? Imaginem milhares de mulheres sendo acusadas, sendo processadas, sendo algumas delas torturadas. Você, como mulher naquele contexto, em determinado momento poderia entender que se manter dentro de uma ordem patriarcal era uma forma de sobrevivência, né? Não necessariamente de construção de dominação, mas de sobrevivência dentro desse contexto. Então, eu trago alguns casos aqui que historiador sem fonte não é historiador, né? Então, eu trouxe aqui algumas trajetórias de mulheres que foram processadas pela Inquisição Portuguesa, não só em Portugal, mas também aqui no Brasil, para a gente ter um pouco mais de exemplos e solidez dentro do que eu estou falando da existência de perseguição. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, a Ana Álvares, também era conhecida como Ana do Frade, foi processada em 1566, na região de Braga, Portugal. Era natural de São Martinho de Balugães, que era uma vila pertencente ao arcebispado de Braga. Quando ela foi denunciada, ela já tinha 80 anos, viúva, e segundo, né, a documentação, ela já foi passada por feiticeira, esteve à porta da sé dessa cidade e foi castigada em tempo deste arcebispo Dom Bartolomeu. Então, quando ela foi processada pela Inquisição de Évora, ela já tinha sido denunciada por ser feiticeira anos antes, né? E no processo ela foi denunciada por 4 mulheres, né, durante uma visitação inquisitorial, e que, em linhas gerais, é a que tem por mulher que fala com os diabos. Então, essa era a fama da Ana Álvares nessa época e que motivou o processo dela na Inquisição de Évora. Sobre o conteúdo, diz, né, o diabo tinha parte com ela por seu corpo, fazendo como um homem faz a uma mulher, né, ou seja, o diabo mantinha relações sexuais com ela, posto que quando dormia com ela não levava nisso gosto, por ele ser frio como neve, mas só frio pelo afagar, para lhe ela dizer o que ela dele quisesse lhe perguntasse. Disse também, né, que ensina muitas pessoas, assim de Viana, como de quaisquer partes que vinham ter com ela, a sua casa, pedir-lhe algum remédio para casarem ou lhe quererem bem. Então, ela dizia que tinha relações sexuais com o diabo, ao mesmo tempo ela conseguia poderes e conseguia ajudar muitas pessoas na região dela, principalmente aquelas interessadas em se casar, né, ou lhe quererem bem. E a sua sentença diz que a cristã velha teria de participar de um auto da fé público, portando uma vela acesa. Auto da fé eram procissões públicas que reuniam toda a população, vários religiosos e, claro, né, aqueles que eram condenados pela Inquisição. Alguns iam para a fogueira, outros apenas penitências espirituais, como no caso ali da Ana Álvares. Ela iria portar uma vela acesa, abjurava, né, ou seja, se arrependia do que havia cometido, e depois ela foi remetida novamente ao cárcere, onde permaneceu por mais 2 meses, sendo solta em 15 de dezembro de 1566. Um outro caso, agora uma brasileira, né, não brasileira necessariamente, mas que morava aqui no Brasil Colônia. É a Maria Gonçalves, que em 1592 foi processada em Salvador. Ela veio de Aveiro para Pernambuco em 1570, por ter ateado fogo em 2 casas e por atirar com um jarro ao juiz da terra. Depois, em Olinda, ela foi degradada para Salvador,
já por ter fama de feiticeira, e quando esteve em Salvador, durante uma visita inquisitorial, que foi realizada em 1591, ela foi denunciada só por mulheres, por 9 mulheres, por ser feiticeira. E dentre as denúncias que constam no seu processo, prevaleceram as principais expressões que eu coloquei aqui no slide. Mulher feiticeira ruim, vagabunda, um adjetivo chamado arde-lhe o rabo, que tem uma conotação tanto sexual, na ideia de que ela era uma prostituta, quanto também uma conotação diabólica, e, claro, também a expressão feiticeira diabólica. Então, todas essas expressões estão presentes no seu processo e foram proferidas por essas mulheres que a denunciaram. Há um estigma da condenação, segundo o historiador Geraldo Peroni, já que a Maria Gonçalves era degradada, ou seja, expulsa de Portugal para o Brasil e depois expulsa de Olinda para Salvador. Então, esse estigma já era presente na vida dela. Era uma mulher pobre, que havia deixado seu marido em Portugal, Gaspar Luiz. Então, de certa forma, era uma mulher que deveria e tinha como meio de sobrevivência, de certo modo, as práticas de feitiçaria, né, diante do contexto em que ela estava inserido, que é a trajetória que ela vivia. A sentença foi publicada em 1593, contendo penitências espirituais, a obrigação de comparecer em missa pública, também portando uma vela acesa na mão, e com uma carocha, que é uma espécie de vestimenta, né, que os condenados vestiam à época, na cabeça. Também foi determinado que fosse enviada para Portugal, de modo que continuasse a ter vida com o seu cônjuge. Simoa de São Nicolau, natural de Lisboa, vivia na região da Ribeira de Santarém e, por volta de 1587, também foi processada, agora pela Inquisição de Lisboa. Algumas considerações sobre a Simoa. Ela era viúva do Domingos Fernandes, uma cristã nova, ou seja, ela era descendente de judeus que foram convertidos a partir de 1497 ao catolicismo e convertidos de forma forçada, ou seja, eles não queriam ser convertidos e assim mesmo foram batizados na Igreja Católica e considerados, portanto, cristãos novos. Ela era órfã de pai e mãe, ainda na sua juventude, morou na casa de Constança Cide, parente do seu pai, e chegou a se envolver com Domingos Fernandes Cide, que depois seria seu marido. Quando engravidou do Domingos, ela foi expulsa da casa pela própria matriarca, um outro revés na sua própria vida. Enquanto isso, Domingos Fernandes ele partiu para a Índia, prometendo para Simoa que ele iria retornar, só que enfim assumir a relação e a paternidade. Só que o Domingos Fernandes não só falece por lá, como também não cumpre, claro, essa promessa. Então, rejeitada por todos os seus parentes, restou a Simoa Ribeiro entregar seus filhos ao Hospital de Santarém, diante da impossibilidade de sustentá-los. Simoura, enfim, se tornou Simoa de São Nicolau, por conta do nome e do apelido que lhe foi dado por um frade beneditino, que também morava em Santarém. E há boatos, haviam boatos que estão no processo dela, de que ela andava pelas ruas de Lisboa, não tinha casa própria e vestia um hábito de São Bento. Como eu disse, não possuía uma residência física, contava com a ajuda de várias pessoas, mãe de 2 filhos, negligenciada por sua parentela, sem quaisquer notícias de Domingos Fernandes, à mercê da caridade de pessoas que agasalhavam em Lisboa e, por fim, alvo das tentações do diabo. Já nessa época, importadora desse hábito de São Bento, diante da crescente fama em torno das relações que ela possuía com esse diabo, que ela nomeou de Tinhoso, foi cada vez mais reconhecida pelo apelido, ou pela alcunha de Freira do Diabo. Sua sentença foi em 1588, em 20 de novembro, teve de ir em alto da fé com vela acesa na mão, abjuração de leve, açoitada publicamente, degredo para o Brasil, ou seja, expulsa para o Brasil por 3 anos, além de penitências espirituais e o pagamento das custas do seu processo. Então, o que essas trajetórias indicam? Diante desses pequenos relatos, e não são
os únicos, são vários relatos que a gente pode tirar dessa documentação, eu trago aqui algumas considerações. Primeira delas, se esses processos inquisitoriais não forem pensados a partir da diferença, corremos o risco de reproduzir análises homogêneas, negligenciando as dinâmicas pertencentes a cada caso presente na documentação. Nota-se também o cruzamento de várias categorias de diferença: a pobreza, como na Maria Gonçalves ou na Simone de São Nicolau, a raça, a violência, e a violência que não só física, mas a violência também do abandono, né? A violência da denúncia, a própria feminilidade, como essas mulheres se entendem como tais. São vidas precárias, e isso é necessário entender, porque descolar do universo da feitiçaria a quase que majoritária condição de precariedade a respeito das vidas materiais que essas mulheres feiticeiras possuíram seria um equívoco. Trata-se de compreender, e assim como a Maria Manarelli coloca, que a feitiçaria é um delito relacionado, para além do gênero, à ideia de meio de subsistência e possuidora de um signo de classe. Ao generificarmos a pobreza, é possível perceber que a sobrevivência material, como a Laura de Mello Souza coloca, ela esteve, de fato, vinculada à feitiçaria. Também é importante salientar que a própria figura da feiticeira, imaginada por autoridades religiosas e seculares, nem sempre correspondeu necessariamente ao modo como a feitiçaria foi praticada por várias mulheres. Ou seja, né, a ideia da feiticeira ligada ao mal, ao malefício, nem sempre foi concretizada quando a gente analisa a trajetória dessas mulheres. Em alguns momentos, elas queriam arranjar um casamento, elas queriam alguma prática de adivinhação, uma prática de cura, ou mesmo proteção espiritual. É possível compreender que os padrões de feminilidade prescritos pelas estruturas de poder nesse período foram subvertidos pelas mulheres a partir da relação ilícita com o sobrenatural. E aí, para concluir, dentro do que essas trajetórias podem indicar, é claro, a violência ela deve ser encarada como disposto, ou como dispositivo, está escrito errado ali, decorrente de um contexto heteronormativo. Né? Cito a Teresa de Lauretis, outra teórica. A defesa de que a violência é uma categoria engendrada ou generificada, junto ao processo de construção das identidades de gênero das mulheres. A aparência social do gênero, como coloca a Judith Butler, também foi desmascarada ao nível das crenças e práticas mágico-religiosas relacionadas a essas mulheres. A perseguição a elas, então, não foi apenas inquisitorial, mas parte importante do sistema de normatização do período, cujo delito da feitiçaria pode ser considerado como um dos exemplos desse controle normativo. E, por fim, o processo inquisitorial, ele acabou condensando as inúmeras violências e ampliando o foco da perseguição a essas mulheres. Pois, como o próprio William de Blécourt coloca, a feiticeira ou a bruxa, ela sempre foi a outra. É isso, muito obrigado.